Glória a Deus. Queridos, eu quero dar aqui alguns recados importantes. Antes, doce presença do Espírito Santo entre nós. Amém? Doce presença, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Sentir a presença do doce Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, olha a programação aqui da igreja, já está aqui. Depois nós vamos também compartilhar, tá bom? No WhatsApp aqui da igreja, vamos publicar também no Facebook da igreja. Então, queridos, metade já foi. Que bênção. Então, hoje, olha, é domingo, Santa Ceia. Você trouxe seu alimento à casa do Senhor, amém? Ou bem, a gente trouxe? Trouxemos os alimentos, Eliud? Amém? Trouxemos? Amém. Nós somos uma família grande, irmãos. Eu não sei você, mas eu já esqueci filho em casa. E fomos buscar depois, daquela correria. O Jonatas foi bater lá na casa da minha mãe. Mas a culpa é minha, tá bom? É o pai. Então você trouxe seus alimentos, nós vamos orar abençoando os alimentos. E não vai faltar em seu lar, em nome de Jesus, tá bom? Quinta-feira agora, nesta quinta-feira que passou, a pastora, ela ministrou a primeira aula, né, desse seminário, Batalhas na Mente. E foi um culto abençoadíssimo, amém? Quinta-feira nós estamos aqui às 20 horas, 8 horas da noite, neste tempo de estudo, seminário de batalhas na mente. Então, em nome do Senhor Jesus, esteja conosco, quinta-feira, 8 horas da noite. Amém? Querido, sexta-feira é o nosso tempo de oração. O pastor, às vezes, cancela este culto, esse tempo de oração, porque nós estamos orando em casa, porque, às vezes, também tem programação aqui no sábado. Então, nós sempre avisamos antes, né? Mas nós sempre temos este tempo aqui, às sextas-feiras, às 8 horas, de oração. Dobramos os nossos joelhos, adoramos a Deus. Sábado, dia 14, pastor Carlos Gobo estará conosco. O pastor Carlos Gobo é da nossa igreja de Americana, e desde já a paz do nosso Senhor Jesus ao pastor José Roberto Isaías, toda a sua equipe pastoral, nossa igreja em Americana. Nós estamos devendo uma visita para eles também estão devendo visita para a gente aqui também, né? Amém? A Tereza, que é a esposa do pastor José Roberto Isaías, o pastor presidente ali do nosso ministério, ela sempre assiste os cultos, então tenho certeza que ela vai passar por esse momento aqui, ela vai se alegrar muito, amém? Então, queridos, pastor Carlos Gobo, sábado que vem, dia 14, uma palavra pastoral ao teu coração, venha em nome do Senhor Jesus, tá bom? Esteja conosco, sábado profético, dia 14, pastor Carlos Gobo de Americana conosco, amém? Domingo às 18 horas, separa aí na tua agenda, igreja, olha, do dia 23 ao dia 29, do dia 23 ao dia 29, é a última semana do mês de setembro, nós estaremos, igreja, juntos, eu vou falar daqui a pouco disso na ministração da palavra de Deus, nós estaremos juntos, consagrando ao Senhor um jejum aqui na comunidade da família, amém? Pastor, se você consegue separar assim a sua janta, o seu almoço, querido, faça isso. Agora, pastor, para mim é difícil, até problemas de saúde, aí critérios de saúde. Então, você pode separar o cafezinho, você pode separar o refrigerante, o feijão, tem gente que separa o feijão. Em casa a gente só come feijão preto, e a gente gosta tanto, pastora carioca, as pessoas quando vão jantar lá em casa, mas todo dia tem feijoada aqui? Todo dia tem feijoada? Não, sempre, não, em casa sempre é normal só comer feijão preto, né? Então você pode separar o feijão, separe algo ao Senhor, sabe? Algo que você possa consagrar a Deus. Você sabe que eu já errei, eu estou aprendendo a ser pastor, e o Senhor tem me ensinado. Sou como Timóteo, né?
Paulo é a palavra hoje. Ah, pastor, eu vou consagrar aquela série da Netflix. Irmão, para de perder tempo com essas bobeiras em nome de Jesus. O tempo que você perde maratonando aí essas coisas, você pode estar lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, não consagra o que é pecado, não. A gente não consagra pecado. Sabe, investir tempo. Irmãos, pastor, eu gosto de séries, mas o Espírito Santo fala no meu coração quando eu estou investindo muito tempo. O Espírito Santo fala. Não estou falando que não é para você assistir, não, de maneira alguma. Estou falando que não é para você ficar o dia inteiro, vai à noite assistindo, aquela usura de acabar. Como que vai acabar? É isso que eu estou falando. Então, em nome do Senhor Jesus, você consagra coisas que fazem bem, tá bom? Para você, agradam a sua vida, isso você consagra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, é a última semana, isso é na última semana, tá bom? Do dia 23 ao dia 29. Como está na última semana, vou falar ainda neste mês sobre consagração, né? Quando nós falamos de consagração e de jejum, nós lembramos do jejum de Daniel. Daniel esteve ali no palácio, e o que ele comeu? E tinha um monte de coisa gostosa lá para comer, era tudo consagrado a Nabucodonosor, ao Deus Nabucodonosor. Mas ele, isso aqui eu não vou comer não. Eu vou comer o que é somente o que é consagrado ao meu Deus, e o que está diante da palavra do Senhor que eu aprendi. Amém? Então, em nome do Senhor, faça isso na última semana do mês de setembro. O seu mês de setembro será abençoadíssimo, em nome de Jesus, como foi o mês de agosto. O mês de agosto foi abençoado, o mês de setembro não será diferente. Porque você continuará obedecendo ao Deus, ao nosso Deus, continuará da mesma forma. E como o nosso Deus, ele não muda, né, de maneira assim racional e lógica, o seu mês de setembro também será um mês abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Querido, é essa programação, depois nós vamos publicar tanto aqui no grupo da igreja, como também ali no Facebook, também nas mídias sociais aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém. Quem esta semana esteve orando às madrugadas, à meia-noite, à tarde, de noite, no entardecer, no amanhecer, e é maravilhoso, irmãos, o celular toca ali, e o versículo está lá, e o pastor olha assim, olha, o irmão é a irmã que está orando, buscando a presença do Senhor, nesta semana de relógio de oração. Então, queridos, o nosso Deus é Pai, todo pai que ama seu filho, ele ouve o seu filho, né? Ele ouve o seu filho. É muito interessante quando a gente fala, queridos, como que nós podemos associar, assim, o amor de Deus, né? Primeiramente, pastor, como eu posso imaginar o amor de Deus em minha vida? Querido, o primeiro sentimento que você tem é em Deus ter entregado o seu único filho por nós. E definitivamente, nós não éramos merecedores. Essa é a graça de Deus, né? Receber um favor que você não merece. Foi isso que Deus fez por nós. Aí, pastor, eu ainda sou um novo convertido, eu ainda estou caminhando, né, na fé cristã. Como eu posso imaginar o amor de Deus? Quando um papai e uma mamãe amam seus filhos, quando o filho fica doente, até o pai e a mãe ficam um pouco doentes. Até o pai a gente fica bravo. Quando nossas crianças ficavam assim, doentes, eu ficava bravo. E eu tinha aquele complemento, onde eu estou errando? Se essa criança está tomando friagem, não está comendo direito, onde eu estou errando? Ficava bravo comigo mesmo. Então, igreja, o mesmo sentimento você pode ter com Deus. Sabe, Deus te ama. Quando você está mal, definitivamente, irmãos, Deus não nos quer ver mal.
Deus nos quer em pé, nos ver bem na presença dEle. Então, esse mesmo sentimento é um pai que ama os seus filhos. E nesta semana, querido, o que nós presenciamos? Irmãos, uma igreja que dobrou os seus joelhos diante do Senhor e buscou que a presença deste Pai amoroso. Filhos que buscaram a presença dele, querido. Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu tua súplica. E em nome do Senhor Jesus, queridos, é no tempo do Senhor Jesus. Mas, presta atenção, é no tempo do Senhor Jesus, e quando Ele conceder os desejos do teu coração, você estará na presença do Senhor. Você estará na presença do Senhor. Amém? Então eu quero consagrar esta semana o nosso relógio de oração. Eu vou pedir para uma irmã. Vem aqui, irmã Marisa. A irmã Marisa vai orar consagrando ao Senhor. Se a irmã Marisa subir aqui e falar obrigado, Senhor, pelo relógio de oração, irmão, fique em pé, igreja. Irmãos, está selado no céu, em nome de Jesus. Eu sei, a gente vai, né? O caminhar com Cristo, né? Eu falo pessoalmente de mim mesmo. Passei por escola dominical, fui superintendente de escola dominical, 50 anos, o ano que vem o pastor faz 51, nascemos no lar evangélico, então a gente adquire até os caguetes, né? Os caguetes, né? Que o evangeliquez tem. Deus Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora, irmãos, Deus ouve. E se você que está nos caminhos do Senhor, a irmã Marisa, um dia 60, e ouve os testemunhos da irmã Marisa. A irmã Marisa, budismo. E Jesus só salvou, está lavando, está limpando. E a irmã Marisa orou meia-noite. Não, às 3, meio-dia e 6 horas. Deus ouve o clamor do filho a quem Ele ama. Então, às vezes, pastor, irmãos, se a irmã Marisa subir aqui e falar assim, obrigado, Senhor, por esta semana. Tu és o meu Deus. Eu recebo em nome do Senhor Jesus, porque eu sei a obra que Deus está fazendo na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Vamos, igreja, entregar esse tempo de relógio de oração junto com a irmã Marisa, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela essa semana do relógio de oração. E o Senhor é o Deus da minha vida. Eu te agradeço por tudo, pela imensa bondade que o Senhor tem na minha vida. Amém. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Amém, amém, amém. Você está com a sua oferta? Fica mais um pouquinho em pé, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos consagrar nossos dizimistas, ofertantes. Olha, não deixe que o diabo roube a tua bênção neste mês. Amém? Continue, querido, trazendo o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. E em nome de Jesus, esteja debaixo da obediência do Senhor, para que as janelas do céu sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você está com a sua oferta? Pegue a sua oferta aí. Você que ainda não pegou o envelope, pede o envelope ali para o Gil. Sei que todos os irmãos já pegaram. Aqui nesse canto, Levi colocou aí a oferta. Aos irmãos que participam conosco do culto online, os irmãos podem também nesse momento ofertar pelo 1998-770-2043 e também pelo Pix que está aqui no cantinho. Aponta aí para o aplicativo do seu celular e você pode ofertar aqui na comunidade da família, aqui em Limeira. Amém? Querido, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, vamos orar, Pai. Senhor, com o mesmo sentimento, Pai, de gratidão que temos a Ti, de entregar a Ti, Senhor Jesus, o relógio de oração. Nós, nesta hora, Pai, ofertamos em amor
para a tua casa, Senhor, para o sustento da tua casa, para os compromissos, Senhor, que este ministério assumiu. E nós, para a tua honra e para a tua glória, não seremos envergonhados. Os teus filhos, Pai, todas as famílias que estão aqui, Senhor Jesus, nesta noite, a todos os irmãos que participam conosco online, não serão envergonhados, Senhor Jesus, quando buscarem, Pai, o sonho, a realização, o propósito que está no teu coração. E necessitarmos, Senhor Jesus, de uma bênção financeira, necessitarmos de uma bênção, Senhor Jesus, isto mesmo, financeira. O Senhor nos honrará, o Senhor abençoará, haverá forças em nossas mãos, haverá sabedoria em nossa mente, Pai, para realizar os propósitos do Senhor, e alcançaremos dos teus propósitos em nome do Senhor Jesus. Pai, diante da obediência dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, repreende o devorador, repreende todo roubo do maligno, todo olhar invejoso, toda língua mentirosa. Nós te repreendemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. A alegria, a prosperidade, a bênção que vem do Senhor, do trono de Deus, das janelas dos céus que se abrem sobre a comunidade da família, ela é, Pai, tomada posse nesta noite em nome de Jesus. E o diabo não roubará o que é consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Pai, esta oferta. Recebe o clamor dos teus filhos. Recebe, Senhor, esta obediência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém, amém. Querido, enquanto você traz sua oferta, sei que muitos irmãos, nesta hora, ofertam pelo Pix, aqui mesmo, aqui na casa do Senhor, aqui na igreja. Muitos irmãos ofertam nesse momento pelo Pix, e às vezes não vêm aqui trazer um envelope, né? Então, vou dar um recado para você aqui, enquanto nós estamos ungindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você pegar o seu envelope ali, você pagar seu dízimo, pelo Pix, há ali alguns rascunhos ali, tem uma caneta ali, você pode escrever a sua oferta e depositar a sua oferta aqui, tá bom, igreja? Então, em nome de Jesus, faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Todos os irmãos? Aleluia. Diga assim: eu estou autorizado a prosperar no mês de setembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Aleluia, amém, amém. Novamente, os irmãos que ofertam pelo Pix, então ali, olha, onde ficam os envelopes, tem também os rascunhos assim, pequenininhos. Você que oferta pelo Pix, você pode ir lá, coloca o valorzinho lá, põe dentro do envelope e traga aqui em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém, amém. Amém, glória a Deus. Porque senão, igreja, daqui a pouco você não vai nem levantar mais para vir aqui na frente. Você está sentado aí, você, né, já envia seu Pix por aí, e aí, como que a gente vai fazer? Aí o pastor pede oferta aqui, ninguém levanta, o diabo vai soprar lá no ouvido do endemoniado lá, que essa igreja não tem gente próspera, porque ninguém vem aqui na frente ofertar. Você entende isso? Amém? Então, a começar de mim que fiz isso hoje, a começar do pastor que fez isso hoje. Então, hoje, quando eu cheguei, eu peguei ali, anotei, anotei minha oferta. Eu vou fazer pelo Pix, mas eu anotei no papelzinho, coloquei no envelope e depositei meu envelope. Diga amém.
Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. O nosso Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Igreja, eu quero continuar, eu quero dar um encerramento, e eu quero ser breve na ministração da palavra do Senhor nesta noite. E eu quero terminar a ministração que eu comecei no domingo passado. Os irmãos lembram que eu falei sobre Josafá? E uma palavra assim, abençoada para a sua vida. Irmãos, Deus nos usa, viu? Deus nos usa, porque a gente ministra no domingo, aí durante a semana nós ouvimos assim de coisas que aconteceram com alguns irmãos, e que assim, muitas vezes isso não tomou uma totalidade, aquele acontecimento não foi algo tão grande, porque a pessoa ouviu a palavra de Deus e se direcionou num comportamento que a palavra de Deus diz. Amém? Então eu quero continuar falando sobre Josafá, e abre para mim aí, abre a sua palavra, a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2. No domingo passado, várias vezes eu li este texto, e hoje também, várias vezes, nós vamos voltar a este texto, para que isso fique assim bem contundente, seja algo contundente em nossa mente, que nós definitivamente não esqueçamos da palavra de Deus. Amém? Então, em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2, todos os irmãos encontraram? Amém? Amém? Glória a Deus. A gente vem na igreja, nós não temos culto todo dia, então nós temos culto quinta, sexta, esporadicamente, né, aos sábados, nosso sábado profético, que é normalmente uma vez no mês. Então, eu encontro alguns irmãos aqui, eu vi no domingo passado. Eu vi no domingo passado alguns irmãos que estão aqui. E vou falar uma coisa para você, e você pode falar isso para mim também. Muita coisa aconteceu essa semana. Você se lembra definitivamente toda a palavra, sabe? Você é pontual em lembrar toda a ministração de domingo passado? Se você não assistiu durante a semana, não compartilhou? Primeiro, porque aconteceu muita coisa na sua vida durante essa semana, eu não sou diferente. E então, igreja, eu falo da importância desse momento, sabe, de você continuar ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que eu tenho feito? Vou compartilhar algo com você. É do meu coração para o teu coração. Eu descobri um negócio tão interessante. Quem tem, depois eu até posso, eu sei que muitos irmãos têm esse aplicativo, aquele aplicativo da Bíblia, o JFO, acho que é isso aí, depois eu compartilho. Você sabe que você pode pôr um fone de ouvido, desligar o seu celular, e lá em cima ali, tem um alto-falantezinho, que se você clicar, tem um rapaz, uma voz até bonita, igual a voz do pastor, e ele fica falando, lendo os textos bíblicos para você. Irmãos, hoje de manhã, quando eu acordei, eu queria recordar desse texto de 2 Crônicas, capítulo 19, e eu coloquei no ouvido. E vai, irmãos, o aplicativo, você vai ouvindo a palavra de Deus, e acabou o capítulo 19, foi para o capítulo 20, daqui a pouco foi para o 21, e acabou lá no 31. Eu ouvi 2 Crônicas, do capítulo 19 até o 31 ali. Eu tenho feito isso, eu não sabia que era tão fácil, porque antigamente eu clicava ali embaixo, onde tem a câmera, e aparece a filmagem, redireciona para o YouTube. Aí eu ia lá para o YouTube, daí eu desligava o celular, só para ouvir o som. Mas você já pode direto ouvir a palavra de Deus ali num fone de ouvido. Então, que igreja, olha que coisa prática, que coisa boa, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu sei que para muitos que estão no trabalho, não pode, né? Não pode, você não pode nada, se você está no trabalho, nada pode tirar a sua atenção da máquina que você está mexendo ali, tá bom? Não faça isso no seu trabalho. Mas eu sei que o pastor, como eu estou sempre no trânsito eu posso colocar o fone de ouvido ali, escutar a palavra de Deus.
o dia inteiro. Eu já fiz isso, presta atenção, eu já fiz isso com Lamentações, eu já ouvi Lamentações inteirinho. Eclesiastes, eu já ouvi inteirinho. Ruth e Esther, esses capítulos, né, livros históricos pequenininhos, eu já ouvi tudo. Só de colocar e ficar ali, ó, ouvindo a palavra de Deus. Faça isso em nome do Senhor Jesus, tá bom? Faça isso em nome do Senhor Jesus. Eu estava falando sobre domingo passado, algo que eu não esqueci, querido, foi da ingenuidade que nós temos, né, com relação às coisas de Deus. Todo crente é muito esperto em um monte de coisa. Ninguém passa ele para trás no que diz respeito a finanças. Ele é um ótimo funcionário, ele é um bom eletricista, ele é um bom ferramenteiro, ele é um bom mecânico. Ele é esperto nessas coisas. Mas quando vai para as coisas espirituais, quanto de nós temos uma inocência, vocês sabem, né, a sequência da palavra, estúpida. Inocência estúpida. Pensando que o diabo não quer nos destruir. Diga amém. Então, olha, o texto fala assim: e Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Querido, eu quero frisa esta segunda parte aqui no seu coração. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Por isso, vamos repetir? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Ó, Josafá voltou em paz, foi, né? Houve um grande livramento naquele dia, estava ele e Acabe, ele estava com as vestes reais, Acabe estava vestido como um soldado normal, ele volta em paz por causa da misericórdia do Senhor. Ele clama, o texto bíblico diz que ele clama ao Senhor, né? Irmãos, aquilo foi um escândalo, aquilo foi... Ele clama ao Senhor, me livra. E o Senhor o livra, e o versículo 19, capítulo 1, fala assim, que ele volta em paz dessa guerra, dessas atitudes erradas. Mas presta atenção, que virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Irmãos, não há nenhum erro, definitivamente, todo erro que nós cometemos, nós temos justificação, né, dos nossos pecados, dos nossos erros, por Cristo Jesus. Mas há sequelas, nosso Senhor Jesus perdoa, mas você tem que ir lá consertar. Você vai lá e conserta o que você fez. Esta atitude de consertar é a justificação de Jesus Cristo em nós já dando fruto. Ó, eu não sou mais este homem, eu vim aqui pagar a minha conta, porque as coisas que eu fazia eu não faço mais. Então nós vemos até materializando em nossas atitudes o que Jesus fez na cruz. Olha, a partir de hoje eu sou crente, eu não roubo mais, isso aqui é seu, não é meu. Me perdoe, porque eu sou salvo agora em Cristo Jesus. Você está entendendo? Então olha, a ira do Senhor virá sobre ti, isto é da parte do Senhor. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com a igreja comportamentos que levaram este homem, Josafá, a ser melhor do que ele era. Sabe, Deus nos quer cada dia mais melhor. Melhor, você é um bom pai? Deus te quer cada vez mais um melhor pai. O Senhor nos trouxe para o ministério, nos chamou ao pastorado, Ele nos quer cada vez mais melhores em tua presença. O Senhor te deu uma boa profissão, Ele quer você, toda profissão é boa, Ele quer você cada vez melhor nesta profissão. E nós vemos um Josafá melhor, irmãos, olha que coisa boa, Josafá está melhor. Ele é um homem melhor, é o mesmo homem, mas com atitudes
diferentes. Então, olha, eu quero que nós estamos no capítulo 19. O texto diz, igreja, que no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6 ao 10 e no versículo 11, nós vemos Josafá voltando a fazer o que agradava ao Senhor. Amém? Seu coração é terra boa para a palavra de Deus? Amém? Pai, nós consagramos, Senhor Jesus, este tempo. Leva em nome de Jesus toda a preocupação agora, Senhor. Leva toda a distração agora em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra é fiel, simples e objetiva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, essa boa semente nesta noite, ela é plantada em meu coração e no coração da tua igreja. E nenhum maligno, nenhum diabo sujo roubará esta palavra do coração dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, diga amém. Querido pastor, como eu posso ser melhor? Como eu posso melhorar depois de ter errado? Depois de ter cometido um erro, depois de ter atrasado o realizar de Deus em minha vida. Igreja, volte a fazer o que agradava ao Senhor. E você sabe o que é. Irmãos, é a oração. Parou de orar? Volte a orar. É o jejum? Volte a jejuar. É a leitura da palavra de Deus? Volte à leitura da palavra de Deus. Ah, pastor, Deus tem me abençoado tanto. Irmãos, eu disse isso, você sabe. Deus fez de Josafá um homem rico, um homem próspero. Se Deus te der, e Deus tem dado, Deus te deu um bom carro, uma boa casa, não abandone a leitura da palavra de Deus. Para cuidar exageradamente destas coisas. Exageradamente destas coisas. Continue fazendo o que fez você conquistar estas coisas. E o que, queridos, nos faz conquistar coisas? Uma vida próspera, filhos abençoados, um bom emprego, um bom salário. O que nos faz conquistar essas coisas, senão a presença de Deus? Se não agradar a Deus. O que Josafá faz? Irmãos, olha, o versículo 4, Josafá volta pelas cidades a evangelizar o povo. Versículo 4, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Betseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. O Senhor havia prosperado Josafá, feito dele um homem rico, e ele começou a se esmurecer, começou a esquecer de ensinar o povo, porque o povo estava crescendo. Já estavam vindo uma nova geração. Está vindo uma nova geração, novos filhos. Israel está prosperando. Nós temos que também ensinar essa nova geração. Josafá, ele não fica dentro do castelo dele. Ele não fica lá no meio das riquezas que o Senhor tinha dado a ele. Ele sai e cumpre o objetivo dele. Ele volta de cidade em cidade, ensinando o Deus dos seus pais. Você sabe que o povo judeu ainda tem isso, né? Eles têm como se a Torá, eles colam assim, é um objeto, como se fosse um pingente que está numa cordinha, e fica ali, os 4, o Pentateuco, os 5 livros da lei, fica ali escrito na testa da criança, de dia, de noite, ele ensina a palavra de Deus à criança. Então Josafá, ele faz isso novamente. Ele sai da sua riqueza. Agora, o que acontece conosco? O que acontece com muitos? Deus abençoa, e muitos começam a amar mais a bênção do que o abençoador.
Então é essa a primeira atitude, volte a fazer o que agrada ao Senhor. Vamos falar isso, repetir isso? Volte a fazer o que agradava ao Senhor. O versículo 5, ele estabelece juízes. Querido, juízes mesmo, comarca. Ele estabelece comarcas em cada lugar, Judá, em cada cidade, juízes para governar entre o povo. Governar debaixo da vontade do Senhor. Ele é um líder e gera novos líderes, e esses líderes vão na mesma visão, seguir o mesmo propósito, todo mundo no mesmo coração, todo mundo numa mesma visão. Versículo 5, ele estabelece os juízes. Do versículo 6 ao versículo 10, ele cobra a responsabilidade dos juízes. Uma responsabilidade que havia na vida dele. Eu sou o rei, eu tenho que sair lá do palácio. As pessoas têm que ter livre acesso a mim. As pessoas têm que me ver dobrando os meus joelhos e adorando o Deus vivo. Seus filhos já viram você dobrar os joelhos e adorar a Deus? Seu filho, não, estou falando aqui, igreja. O seu filho já viu você dobrar os seus joelhos lá na sala da casa e ver você buscando a presença do Senhor? Ele tem que ver isso. Os nossos filhos têm que ver isso, irmãos. Josafá fez isso, ele se dobrou diante do Senhor e todos viam isso. Esse é o Deus? Esse é Josafá, o rei que tem tanta riqueza? Ele está passando de cidade em cidade, estabelecendo juízes, falando do Deus vivo. Então, ele é o meu Deus, ele é o meu rei. Eu adoro o mesmo rei que ele, porque ele é próspero. Eu quero também dessas bênçãos para a minha vida. É como ser um exemplo a outros. Ele cobra a responsabilidade dos juízes. Ele não é ausente em seu ministério. Ele cumpre, ele faz o que ele tem que fazer. O versículo 11, isso é tão importante. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. O versículo 11 diz assim: Amarias, sumo sacerdote, presidirá os negócios do Senhor. Amarias, sumo sacerdote, presidirá os negócios do Senhor. Zebadias, os negócios do rei. Irmãos, sabe um governo perfeito? Então, olha, o que o sumo sacerdote tem que fazer? Ele vai cuidar da adoração, ele vai cuidar das festas, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, ele vai cuidar de um jejum que temos que fazer todo ano. O sacerdote vai cuidar destas coisas. E quem é ele? Amarias. Ele é homem sério, ele pode cuidar dessas coisas, do que é espiritual. Ele vai ser o pastor desse povo. E agora, para cuidar dos impostos. Olha, então dos impostos, de toda a documentação, do cartório, dos cartórios da vida, do CPF, do CNPJ que cada um tem aqui. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso é Zebadias. Ele vai cuidar dos negócios do rei, dos impostos que é cobrado sobre a plantação, sobre o animal. Irmãos, que rei maravilhoso. Como Josafá está melhor agora. Irmãos, é esta atitude que Deus quer de nós. Deus nos quer cada dia, cada vez, melhor em sua presença. Ninguém que está aqui vai passar pela vida cristã e não cometerá um erro. Vai cometer um erro. O pecado em nossa vida, ele é um acidente. Pela ignorância, falta de conhecimento. O pecado não é um estilo de vida. Irmãos, o adultério é um estilo de vida. É um estilo de vida o adultério. Ter uma outra família, isso é um estilo de vida que muitos têm. Isso não é? Isso é pecado. Pecado é um estilo de vida. Agora, quando você erra por ignorância, você não sabia. Irmãos, pede perdão a Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ponto final. Pecado confessado é pecado perdoado. Ponto final. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Então, em nome do Senhor Jesus, olha, eu estou vendo aqui um Josafá melhor.
Ah, quero ser esse rapaz agora, quero ser esse homem, quero ser esse rei, cada vez melhor. Errou, mas já se acertou, já está pagando a sua dívida. Está melhor. Então, igreja, a primeira atitude é voltar a fazer o que agradava ao Senhor. Quando ele foi, eu preguei semana passada, quando Josafá, quando Asa morre, seu pai morre, ele faz essas coisas. Aí o Senhor o enriquece, o que ele faz? Ele esquece. E vai lá e se pega uma das filhas de Acabe e se casa com uma das filhas de Acabe. Agora não, eu quero voltar. Eu quero voltar a fazer o que agradava ao Senhor. É isso que Josafá está fazendo. Então, igreja, há um texto em Zacarias capítulo 1, no versículo 3. Põe para a gente, Zacarias capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos. Guarda bem, o Senhor ele se manifesta de muitas maneiras. Abba, Pai, como um Pai amoroso, né? Aqui, a manifestação de nosso Senhor Deus, Yahvé, é um general de guerra, um Senhor, o Senhor da guerra. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Então, queridos, a partir do momento em que você tomar a atitude, essa atitude de voltar a fazer o que agrada ao Senhor, irmãos, a palavra de Deus não muda, esse é o nosso Deus. A palavra para mim e para você nesta noite, se você voltar a fazer o que agrada ao Senhor, é essa: eu voltarei para vós. Eu voltarei, o Senhor dos exércitos voltará para vós. Amém, igreja? Esta semana, quando nós falamos de Deus, irmãos, era uma ministração, aquelas ministrações que você tem no WhatsApp, no Instagram, que são assim, 2 minutinhos de uma palavra. A Isla faz muito disso aqui, às vezes quando a Isla está filmando a gente aqui, ela está postando ali no Instagram um pedacinho da ministração. E eu não falava o nome do pregador, mas eu acho que era era em alguma igreja na Coreia do Sul, né? Há muitas igrejas na Coreia do Sul, inclusive a maior do mundo está lá. E ele falava sobre o nome Yahvé. Yahvé. Quando nós, falamos de Yahvé, Deus Criador, essa palavra, ela tem origem, no hebraico, e foi a maneira que nosso Deus se apresentou a Moisés ali na sarça ardente. Ele falava que o pregador falou assim, que quando você respira, você está falando Yahvé. Yahvé. Ele falava de um jeito, irmãos, quando você respira, aquilo já mudou meu dia. Quando respiramos, estamos falando o nome de Deus, o eu sou. Então esse é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. É o nosso Deus. Então a segunda atitude, voltou para o Senhor, voltou a fazer o que agradava ao Senhor. Agora presta atenção, não cometa os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Agora a partir, 2 Crônicas, capítulo 20, eu estava no capítulo 19, 2 Crônicas, capítulo 20, nós vemos o juízo de Deus, porque em 19, capítulo 2, nós vemos que o juízo de Deus se manifestará sobre a sua vida, porque você fez aliança, porque você se juntou com alguém que não amava o Senhor. Agora o juízo vai vir. Como o juízo vem sobre a vida de Josafá? Amon, os filhos de Amon, os amonitas, e os moabitas vieram a peleja contra Josafá. É guerra, irmãos. Não estou falando de guerra agora. Um outro país, um outro povo, agora vem contra Josafá.
O juízo de Deus, irmãos, Deus não mente, o nosso Deus não mente. Irmãos, tudo que nós fazemos no mundo espiritual, irmãos, fica no mundo espiritual. Então, se você tem alianças no mundo espiritual, se brechas que deixamos, porque o diabo afronta com tantos crentes. Irmãos, o diabo afronta crente desobediente. Porque em muitos há manifestações demoníacas de tanta libertação, de tanta libertação, de tanta libertação. Igreja, é desobediência, é brecha que o crente dá. E diante destas coisas, é juízo de Deus sobre as nossas vidas. E a gente tem que consertar, e nós, graças a Deus, que a Ele nós temos a palavra de Deus, temos o ensinamento, temos profetas de Deus para nos ensinar o que fazer. Então, a segunda atitude que Josafá tem, diante do juízo de Deus que está determinado sobre a vida dele, é o quê? Primeiro, nós vemos aí como esse juízo se manifesta através de uma guerra. Então há um novo teatro de guerra agora, está se armando um novo teatro de guerra agora com os moabitas e os amonitas, que vêm para a guerra contra Josafá. Agora presta atenção, igreja, numa postura diferente. Josafá, ele é um homem melhor. Diga assim, Deus me quer ver melhor. Deus me quer ver melhor. Ô Carlinhos, eu lembrei do jogo, já que a gente assistiu. Assistimos um jogo de cego, irmãos. Que coisa maravilhosa. Lá nas Olimpíadas. Ceguinho jogando futebol. Que bênção. Ó, Deus nos quer ver melhor. Porque presta atenção. Nós agora não vemos mais alianças. Nós não vemos mais Josafá procurando aliança com Acabe. Eu sei que Acabe morreu. Mas há um filho agora de Acabe que chama Acasias, que está lá em Israel. O reino está dividido, mas já há um outro rei. Ele não confia mais em suas cidades fortificadas. Segundo a Crônicas, capítulo 19, versículo 5, Josafá prosperou, ele era um homem próspero, e ele busca ao Senhor, a ponto de muitos reis mandarem riquezas para ele. E ele tem cidades fortificadas. Segunda Crônicas, capítulo 19, versículo 5, fala dessas cidades fortificadas. Querido, toda periferia, de toda cidade, toda a periferia de Jerusalém, era composta por cidades fortificadas. Então, você não vai colocar o seu exército lá em Jerusalém, no centro do governo. Você vai colocar lá na periferia, lá longe, você põe seus exércitos, você faz uma muralha, e desde lá até o centro do governo, tudo está protegido. Mas agora Josafá não confia mais em suas cidades fortificadas. Ele não busca mais aliança com Acabe. Ele é um homem diferente. Ele não vai mais cometer os mesmos erros que ele cometeu. Então, olha, eu disse aqui, ele não confia em suas cidades fortificadas. Outra coisa aqui que nós vemos ele melhor, Acabe morre e ele não vai procurar Acasias, o filho de Acabe, para fazer alianças. O mesmo homem, é o mesmo homem com atitudes diferentes. Pastor, é o que Deus quer, irmãos? Deus quer você do jeito que você é. Mas o quê? Com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes. Então ele é casado com uma das filhas de Acabe, mas ele não vai lá conversar com ou irmão da sua esposa, com Acasias. Ele não vai mais procurar Acasias para fazer aliança, como ele fez antigamente. Ele é um homem diferente, ele confia no Senhor. Então você está vendo que ele aprendeu com os seus erros, ele não comete mais os mesmos erros, ele é um homem melhor. Temos o mesmo homem com atitudes diferentes. Olha, querido, eu sei que você sabe, pastor não é diferente de você. Pastora, ninguém aqui é diferente um do outro. Todo mundo sabe onde errou. Todo mundo sabe onde errou. Vou falar isso com o olho fechado, para ninguém pensar que eu estou olhando para alguém.
Todo mundo sabe onde errou. Agora você vai cometer o mesmo erro? Acasias é um homem melhor. Ele não faz mais aquelas coisas. Ele não confia mais em sua força, em sua riqueza. Está cheio de cidade fortificada, mas eu confio no Senhor. Eu não vou mais fazer aliança com ninguém. Eu vou confiar na aliança que eu tenho com Deus. Vou confiar na aliança que eu tenho com Deus. Ah, pastor, isso vai me fazer um homem diferente. É isso que Deus quer. Um homem diferente. O mesmo homem, com atitudes diferentes. O versículo 3, o versículo 3 do capítulo 20, é o mesmo homem, igreja. Ah, pastor, ele não erra mais? Não, é o mesmo homem. Põe para a gente. Olha o que Josafá aconteceu na vida de Josafá. Ele teve medo. Agora presta atenção, eu já falei isso várias vezes, inclusive o pastor já ministrou várias vezes. Querido, há o medo. Sabe aquele medo que você tem de não pular do 15º andar porque você sabe que você vai morrer? Tem esse medo. É bom, maravilhoso esse medo. Mas de jeito nenhum que eu vou pular. Você tem medo? Lógico que eu tenho medo. Eu não sou tonto. Agora tem um medo que paralisa. Tem um medo que faz o crente estacionar. Faz o crente parar. Não é este medo que é manifestado na vida de Josafá. Ele tem medo, porque ele olha para dentro dele e ele fala, olha, eu sou um rei. Eu sou carne moída. Grande é Deus, não há em mim qualquer atribuição, atitude que possa vencer esse rei. É este medo que é manifestado na vida de Josafá. Isso paralisa ele? Não paralisa. O que ele faz? Ele busca ao Senhor. E ele prega um jejum nacional. Toda Judá vai jejuar. Irmãos, é um medo maravilhoso. Porque é o tipo do medo que não te paralisa. Não, né, é o medo que você continua a mesma pessoa. Você não para de vir na igreja, não para de jejuar, você não para de ler a palavra de Deus. Você não para. Então, nós vemos aqui um homem melhor. Um homem é o mesmo homem melhor, com atitudes perfeitas. Porque isso é perfeito, irmãos. Buscar o Senhor no dia mal. Você está com medo? Então, mesmo com medo, dobra teu joelho e ora. O Senhor é a tua força. Amém, igreja? Não deixe o medo te paralisar. Não deixe, definitivamente. Então, nós temos o mesmo homem, novamente, com atitudes diferentes. Teve medo, mas este medo não o paralisou, mas sim o impulsionou a buscar a presença do Senhor. E presta atenção, irmãos, nós precisamos disso. Algo que é contagiante. Contagiante. Não é só eu que vou buscar, não. Todos nós, o reino, Judá, vai se consagrar. Nós vamos levantar um jejum nacional. E nós vamos buscar ao Senhor. Porque Ele nos livrará. Então, Josafá, nesse momento, irmãos, a gente faz a diferença de quem é perdedor e dos ganhadores. Nós fazemos aqui a diferença de quem é derrotado e de quem é vitorioso, de quem é filho e de quem é bastardo. De quem vai assumir a herança de Deus e quem vai permanecer pobre espiritualmente falando, pobre, o pobre espiritual para sempre. Porque Josafá, ele se levanta como um líder em Judá. Eu preciso orar e nós vamos orar e também jejuar. E ponto final. Sabe, irmãos, quantos de nós, né? Quando o diabo se levanta, quando uma situação, um relacionamento fica deteriorado, quando lá na empresa lá começa um tempo de perseguição, quando a luta e a prova vem,
Quantos irmãos, ao invés de se demonstrarem como uma pessoa melhor, voltam atrás e confiam na sua própria força? Quantos confiam na conta bancária? Não é pecado, viu, igreja, ter o dinheiro guardado, né? Principalmente para a velhice. Sei que às vezes essa riqueza se manifesta numa casa que você tem para alugar, né? Não é pecado definitivamente. Agora, você confiar nestas coisas e depositar uma fé que tá tudo bem, nada vai me acontecer agora porque eu tenho isso guardado. E destas coisas que eu estou falando. Então Josafá, ele é um homem melhor, porque ele entende que as coisas estão no plano espiritual. Porque os amonitas e os amorreus, todo esse povo que está vindo aí, eles estão vindo debaixo da vontade do Senhor. É prova, é batalha espiritual mesmo. E eu sou um homem melhor, Deus tem me feito um homem melhor. E com o Senhor dos Exércitos, eu sou mais que vencedor. Eu voltei para ele, volte-se para mim, e eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, em nome do Senhor Jesus, Josafá se levanta como um líder que se dirige a Deus e se lembra, né, dos acordos, das histórias entre Judá, Israel e Iavé. Sabe que a partir do versículo 5, o versículo 6 ele é maravilhoso, porque eu até lembrei de uma das ministrações. Josafá fala assim, Deus que está nos céus. O versículo 6, ele disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus que estás nos céus? Irmãos, eu lembrei da oração de Jesus Cristo, Pai nosso que estás nos céus. Olha, presta atenção, Josafá, ele não fala mais como um homem estúpido, arrogante, prepotente. Ele coloca agora Deus no seu devido lugar. Deus está nos céus. Eu sou teu filho. Eu estou nessa situação aqui. Mas eu sei que o Senhor está aí no céu. E na tua mão há força, há poder. E não há quem te possa resistir. Eu vou fazer uma pergunta para você nesta noite. Nunca se esqueça disso. Você tem escrito uma história com Deus? Você tem escrito uma história com Deus? Porque Josafá, irmãos, ele começa, a partir desse momento, ele começa a lembrar o caminhar de Deus com Israel. Senhor, nós temos uma história contigo. O Senhor chamou teu amigo Abraão, lá da casa do pai dele, e prometeu para ele que essa descendência seria uma descendência abençoada. Nós temos uma história com o Senhor. Irmãos, Josafá, ele é um outro homem. Agora ele tem até intimidade com Deus. O negócio está pegando, irmãos. O exército é grande. É grande o exército, é maior que o exército de Judá. Mas ele não confia mais em si, no seu exército. Ele confia no relacionamento que foi criado entre Israel, Judá, entre os israelitas e Deus, do acordo. Você tem acordo com Deus? Diga, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem escrito esta história na sua vida, na vida dos teus filhos? Então Josafá, ele escreve uma história, ele lembra dessa história, ele vai falar de intimidade, ele é um homem melhor. Então, irmãos, nós devemos procurar, buscar, viver uma história com Deus. Pastor, eu nunca escrevi nenhum livro, mas eu quero que você saiba nesta noite, que do dia que você aceitou Jesus, você tem o compromisso, um acordo com Deus, de escrever um livro junto com Ele, o livro da sua história com Ele.
pastor está escrevendo este livro. Eu, a pastora, as nossas crianças, nós estamos escrevendo esse livro nesse ministério, irmãos. Nós íamos muito a vigílias quando nós éramos adolescentes. Hoje eu não deixaria meus filhos fazer aquelas loucuras. Porque o mundo é diferente, viu, irmãos? É um mundo, né, a iniquidade tomou conta deste mundo. Não dá mais para deixar jovem ir aí no meio do mato aí e adorar a Deus. Não dá. Irmãos, eu lembro uma vez, eu estava orando, e o irmão chegou assim, e o irmão falou assim, ó, você não entende o que Deus vai fazer na sua vida, hoje, mas um dia você vai entender tudo que Ele vai fazer na sua vida. Irmãos, se ele falou em português, mas se ele tivesse falado em inglês, japonês, para mim era a mesma coisa. Aquilo só ficou marcado no meu coração, mas eu não entendi nada do que Deus falou naquela vez. Mas ficou marcado no meu coração, que eu não entendia naquele momento o que Deus ia fazer. Mas um dia você vai entender. Aí o Senhor, né, abençoou o pastor com a pastora. Tenho certeza que abençoou mais ela do que eu. E nos deu 4 crianças maravilhosas. Nos deu uma igreja abençoada. Um povo que nos ama e que ama a Jesus Cristo. E o Senhor começou a abençoar lá o pastor é funcionário público, a pastora funcionária também. Irmãos, e Deus, eu estou escrevendo uma história com Cristo do dia que eu aceitei a Ele. Do dia que eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Eu tenho escrito uma história. A gente brinca, eu vou falar isso, porque muitos irmãos até vão achar interessante. Eu, o Eliseu, o Wagner. Será que o Evandro também se batizou junto com a gente? Não? Irmãos, o rio que o pastor batizou secou. A gente brinca que era tanto pecado. Nós fomos lavados e justificados pelo sangue de Jesus. Ali no Senhora das Dores, hoje tem uma distribuidora ali de energia elétrica, um lugar até fechado. Na última rua lá do Dores, eu não sei qual Dores, lá bem naquela baixada, hoje, naquela época acho que nem a Anhanguera passava ali ainda. Tinha lá um rio e a gente batizou ali naquele rio, um rio limpo. Mas não tem mais rio nenhum lá. O rio secou e deu tempo para batizar o pastor, o Eliseu, o Wagner, mais uns irmãos. Glória a Deus. Amém? Mas, querida igreja, do dia que eu aceitei Jesus, eu tenho escrito uma história. Irmãos, quando o dia mal vem sobre a minha vida, eu lembro essa história que eu tenho com Deus. O Senhor chamou nossa família. O nosso avô escutou o rádio lá em Pernambuco. Ele falou quando ele fosse chegar aqui em São Paulo, ele ia para essa igreja aí desse pastor, desse missionário. E o Senhor começou uma história na nossa vida lá. O Senhor é fiel para completar. Pai, me dá força para vencer essa batalha em nome de Jesus. Eu digo para você, você tem escrito uma história com Jesus? Escreva um livro, uma história com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, olha, Josafá, no versículo 5, ele se levanta como líder e se dirige a Deus como um líder, e ele lembra da história que Israel tinha com Iavé, o Deus, o eu sou. Então ele se lembra no versículo 6 do Deus que está no céu, ele coloca Deus em seu lugar. Fala que nele há todo o poder, toda a força. No versículo 7, fizeste um acordo com teu filho Abraão. Então é dever de todo crente escrever uma história com Deus. É dever de todo crente escrever uma história com Deus. Versículo 12, querido, o que eu estou falando? Eu estou falando para você não cometer os mesmos erros. Tá bom? No versículo 7, ele lembra do acordo. No versículo 10, Josafá, ainda falando dessa história de ter, né, e de criar um livro junto com Deus.
Josafá se lembra dos pecados de Edom. Em Números capítulo 20, em Êxodo capítulo 3, versículo 12, nós que conhecemos a história de Moisés, ele está lá no Horebe e ele vê uma sarça, um pedaço de mato lá, que estava queimando, mas não havia o calor. As folhas, elas não estavam em decomposição. Aí o nosso Deus, olha, não chega aqui perto não, que o lugar que você está pisando aí é santo. Tira a sandália dos teus pés. Aí o nosso Deus, Yahvé, se apresenta a Moisés e fala assim: eu vou te usar para você libertar o meu povo da escravidão do faraó. Aí todas aquelas desculpas de Moisés, porque ele não sabia falar, ele era tímido, e bababá, e blá blá blá, e o Senhor não pode me usar. Mas a ordem de Deus para Moisés: volta aqui, vocês vão me adorar neste lugar. Então a ordem era o quê? Libertar o povo, e assim que libertasse o povo, pegar o caminho do deserto e ir àquele lugar onde a sarça ardia, porque era naquele lugar Israel ia adorar a Deus, ao Deus Yahvé, ao eu sou. Então era a ordem de Deus. Então nesse caminho de sair do Egito até chegar neste lugar, houve um momento em Números capítulo 10, Números capítulo 20, versículo 21, pode colocar? Números capítulo 20, versículo 21, o rei de Edom não deixa Moisés passar com o povo por suas terras. E Moisés, ele fala assim: olha, eu não vou beber da sua água, eu não vou pegar nada que é seu, eu só quero passar com o meu povo aqui. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, por isso Israel desviou-se do caminho. Irmãos, olha o que Josafá lembra, olha que história que estava escrita, olha a história que estava escrita, e ele se lembra, olha que aliança maravilhosa, e nós nos esquecemos da história que temos com Deus. Então não se esqueça da história que você está escrevendo com teu Deus. Amém? O versículo 12, olha como é um homem diferente. Olha como ele não quer cometer os mesmos erros. Olha o que diz o versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Esse não os julgarás, ele está falando de Edom. Ele lembrou que naquele dia Edom não deixou Israel passar pelas suas posses. Porventura em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Presta atenção. Josafá se lembra que que Israel deve ser totalmente dependente de Deus. Sabe o que Josafá está fazendo? Ele está falando assim: olha, quem tirou esse povo do Egito, das mãos de Faraó, foi o Senhor. Não havia força em nós para sair da escravidão do Faraó. Quem abriu o mar vermelho foi o Senhor, porque a gente não ia conseguir passar aquele mar nadando. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi o Senhor, porque não havia força em nós para bater naquelas muralhas. Josafá está falando assim: olha, nós somos completamente dependentes do Senhor. Não faremos nada. Dependemos completamente do Senhor. Irmãos, esse homem está melhor. Esse homem está no caminho certo. Ele não vai mais cometer os mesmos erros. Porque o que ele fez da primeira vez, ele foi fazer aliança com Acabe. Não, a minha aliança, a tua aliança, é com o Deus Yahvé, o Deus Altíssimo. E é Ele, irmãos, é o nosso Deus.
É o nosso Deus que muda o sistema em teu favor, muda o coração das pessoas. É o nosso Deus que muda estações, é o nosso Deus. Então a nossa dependência está em Deus. Então o povo está procurando, né, a solução em um líder. E o povo está certo, porque o líder, Josafá, tem a solução. E qual que é a solução? Eu sou líder dessa igreja, sou pastor dessa igreja, debaixo da vontade do Deus Altíssimo. E em muita humildade, né? Muita humildade, eu e a pastora, como líder, eu falo para você o quê? Para a igreja, nós temos e devemos ser sempre totalmente dependentes de Deus. Porque não há em nós qualquer força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em Ti, em Deus. Aleluia, irmãos, que homem melhor. Não está mais cometendo os mesmos erros. Então, em nome do Senhor Jesus, eu disse que volte a fazer o que agradava ao Senhor, torne-se uma pessoa melhor, não cometa os mesmos erros. E por fim, você sabe que a Vitória, ela tem um governo. E a terceira igreja, a terceira atitude, queridos, e esta certeza que nós devemos ter em nosso coração, é que ao Senhor pertence a vitória. Ao Senhor dos exércitos, pertence a vitória. Então, a partir do versículo 15, põe para a gente o versículo 15, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim, e disse, quando o povo, né, se propõe, né, se humilha diante do Senhor, depois que o jejum é feito, depois que a oração, os joelhos são dobrados diante do Senhor, depois, querido, que tudo está certo, tudo está certinho debaixo da vontade do Senhor, sempre vai ter um profeta para falar da parte de Deus no meio do povo. Sempre, irmãos, Deus fala. Deus, ele não é um pai ausente. Deus, ele fala com seus filhos. Então, lá no meio do povo, disse, dai ouvidos todo o Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais, não tenham medo, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, quem que é o Senhor da guerra? O nosso Deus, Ele é o Senhor da guerra. O Esther, põe o versículo 14, porque igreja, sempre vai ter profeta, Deus sempre vai usar pessoas para falar no teu coração. Nosso Deus, Ele nos ama. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, alguém separado, consagrado, para falar da parte de Deus. Ele era dos filhos de Asaf. Então Deus, é um profeta, é um ministro, e Deus fala com você, Ele é teu pai, Deus fala com você, e do meio da congregação, Deus dá o quê? Diga estratégias a Israel e a Josafá. Primeiro, não tenha medo, não vos assusteis. Não é para você se assustar quando ver o tamanho do maligno, o tamanho do diabo, quantos demônios. Irmãos, existem milhões, bilhões de demônios. Quem trabalha aí no Ministério de Libertação sabe quantos demônios existem. Não é para você se assustar, não, quando os demônios se manifestarem.
Quando a luta, quando se manifestar o que o maligno está fazendo, não é para você se assustar. Nossa, eu pensei que essa pessoa me amava tanto. Aí você se assusta quando você vê o comportamento da pessoa. Ele nunca poderia ter feito isso comigo. Esse parente nunca poderia ter falado mal de mim. Quantas coisas boas eu já fiz para ele. Olha, irmãos, é grande isso. É um grande desapontamento. É um grande exército. E o que Deus fala? Deus fala para você não se assustar com isso. Não é para você ficar abismado, não. A batalha pertence ao Senhor. É eu que comando as guerras. Eu tenho o governo sobre as miríades, irmãos, celestiais deste mundo. Todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o Senhor da guerra. Então, olha a estratégia aí, não ter medo e não se assustar, e ter esta certeza que a batalha pertence ao Senhor, é dele que vem a nossa vitória. É muito interessante quando nós lemos o texto, porque Deus fala assim, Deus dá a localização do povo, sabe o exército inimigo? Há um exército inimigo aí que está vindo contra você. Isso está no versículo 17. Deus fala onde esse exército está. E Deus fala a estratégia também de onde Israel ia se posicionar. Nesta batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficais parados e vede a salvação do Senhor para com, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu não marquei aqui, mas há aqui o texto que fala do lugar aonde eles estão passando. Eles vão passar por aquele lugar. Vocês fiquem ali, naquele lugar, porque eu sou o Senhor da guerra. Essa vitória e essa batalha pertence a mim. Eu vou fazer justiça, Josafá, eu vou fazer justiça. Aí, queridos, o que nós devemos fazer? Irmãos, há uma lição tão grande neste texto da palavra de Deus, porque nós sabemos que muitos crentes, e muitos de nós, durante a nossa caminhada com Deus, nós às vezes murmuramos, nós às vezes nos paralisamos diante das situações. Como eu disse, há em muitos, o medo paralisante, ele paralisa a pessoa não faz mais nada, o diabo faz a festa. A pessoa não tem uma postura, não se dá a um posicionamento de falar sim, de falar não, de sair daquele ambiente. Ela fica paralisada ali, só tomando flechada do inimigo. Só levando. Há em muitos isso. Agora presta atenção, que o Senhor leva Josafá a tomar assim um comportamento diferente. Porque o texto fala, no capítulo 20, 21 e 22, que eles se prepararam para a guerra. Mas foi uma preparação diferente. Foi diferente, porque dessa vez, quem tocava, quem cantava, os levitas, quem adorava na casa do Senhor, foi na frente. Aí quem estava com a arma, quem estava com a espada, quem estava com o escudo, foi atrás. Então, querida, que arma que nós temos para a batalha? A gente canta aqui, né? Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. O coro fala assim, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Então, como que a gente vai para a guerra? Irmão, se você vai adorando, você vai cantando, você vai glorificando, o Senhor está na frente. Ele vai guerreando suas batalhas. Ele vai guerreando, você vai o adorando, você vai o adorando. Sabe, irmãos,
apesar de ser, apesar de ser músico aqui na casa do Senhor, a nossa casa tem mais pregação mesmo, né? É mais pregação. A TV lá fica lá, bastante pregação. Nós nem escutamos tanto louvor em casa, né? Às vezes quando tem festa lá, cada um, hoje você pode plugar o celular na TV e fica aquela bagunça lá de cada um colocar a sua trilha sonora. Aí eu gosto do Resgate. Eu gosto de Rebanhão, eu gosto daquilo. O pastor gosta eu gosto de rock. O rock gospel nacional. Nós temos, 90, 2000, até chegou 2000 e parou, tá bom? que era a época que a gente gostava de som, gostava de carro com som, essas coisas bobeiras aí que a gente tem na nossa adolescência, né? Agora presta atenção. Se não tem louvor na sua casa, também não coloca porcaria. Não é, irmãos? Se não tem louvor, não coloca porcaria também não. Para não servir de mau testemunho para quem? Para o teu vizinho. Olha os crentes lá ouvindo porcaria. A gente tem que vigiar, viu, irmãos? A gente tem que vigiar. O diabo, sapatinho de veludo. Sapatinho de veludo. Então vamos vigiar em nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor ouve muita música, ouve muito louvor? Irmãos, não ouço mesmo. O Gil fica até bravo, porque a gente chega para louvar aqui. Irmão, sem nada que é para tocar, o Gil fala aqui, vamos tocar. Né? O Gil põe lá os louvores lá para tocar. Mas, irmão, eu não tenho mais paciência para escutar música. Eu não tenho mais paciência. Não tenho, irmãos, eu sou crítico mesmo com relação aos louvores de hoje. Muito, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque para pecar, escutar e pecar depois, então eu não ouço. Né, os louvores, eu fico sabendo que o louvor é top e é bom aqui, quando a igreja canta. Nossa, esse hino é lindo. Né? Aí eu vou escutar. Agora, ministrações da palavra de Deus, não, aí é outra coisa, irmãos. Eu honro o ministro lá em casa. Se eu pegar, a pastora sabe disso, se eu sentar para assistir, eu vou assistir. Eu não vou parar na metade do caminho, não vou ficar 4 minutinhos assistindo, não. Eu vou honrar o pregador, o profeta. Então, agora presta atenção, na sua casa, irmãos, tenha um bom testemunho na sua casa. Sabe, seja uma pessoa melhor. Tenha um bom testemunho para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo. Tenha um bom testemunho, adoração. Como que nós vencemos as batalhas? Com adoração. É com louvor, irmãos. Louvor nos seus lábios. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. É com muito louvor. Eu sou desafinado, mas canta desafinado mesmo. Mas louve ao Senhor. Irmão, essa batalha é algo atípico em Israel. É atípico. Põe aí o 22, versículo 22. Versículo 22. Olha o que aconteceu quando começaram a cantar. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada. Presta atenção, começou uma confusão entre os amonitas, os amorreus, o povo daquela cidade onde eles estavam, contra os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmão, o povo começou a adorar, criou uma confusão tão grande entre eles, que um começou a guerrear com o outro. Israel estava onde? Com muito louvor. Com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Amém, igreja? Olha, irmãos, se você
se posicionar diante de Deus em ser uma pessoa melhor, voltar a fazer o que agradava ao Senhor, não cometer os mesmos erros, é isso que vai acontecer na sua vida. Você nem vai precisar sair para a batalha. Eu sei que há muitos momentos na vida de Israel em que Israel foi para a batalha. Nós vemos aí Josué, um general de guerra. Mas presta atenção, teve uma batalha que quando Moisés abaixava a mão, Israel lá, Israel começava a perder. Moisés levantava a mão, Israel começava a ganhar. Aí as mãos de Moisés começaram a pesar. Arão e Ur tiveram que segurar as mãos de Moisés erguidas. Até o finalzinho da tarde, Israel venceu o exército inimigo. Então, querido, enquanto você estiver adorando, enquanto existir adoração em teus lábios, e você estiver na guerra, você está vencendo. Olha, no dia que não houver mais adoração em teus lábios, irmãos, em nossos lábios, nós teremos a certeza da derrota. Foi assim que Israel venceu. Foi assim que Josafá ganhou. Ele foi um homem melhor. Ele errou. Eu tenho até uma conclusão tão bacana aqui sobre Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 30, e o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 30. Preste atenção na conclusão. Josafá cometeu muitos erros. Como todos os homens, quantos nós cometemos? Mas ele foi humilde o suficiente para reconhecer os seus erros. E ao ser repreendido pelo Senhor, por meio dos profetas, tornou-se um homem melhor. Por isso teve um reinado próspero, pacífico e abençoado por Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, o que Deus quer de mim? Deus quer você cada dia melhor. Cada dia melhor. Não deixe o diabo roubar das tuas bênçãos. Continue adorando a Deus. Amém? Continue buscando o Senhor. Ah, pastor, meu milagre não chegou. Ó, irmão, se você morrer sem o milagre chegar e ir para o céu, aleluia, glória a Deus. Que o mais importante que nós temos mesmo é a nossa salvação. E ponto final. Ó, a gente vive um evangelho tão assim, né? Tão grande, tão intelectual, que a gente esquece do mais importante. O que é o mais importante? É a minha salvação e a sua salvação. Eu não levo meus filhos para o céu, não levo a pastora para o céu, ela não me leva para o céu. Preciso ver uma vida de santidade diante do Senhor. E é o que eu tenho de mais importante. E é o que o Senhor quer que eu melhore cada vez mais. Josafá foi enterrado junto com seus pais, lá na cidade de Davi. Honrado em vida e honrado em morte. Está na glória com o Senhor. Diga amém. Meu Deus, como o pastor pregou hoje bastante. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. A gente quer sempre falar pouquinho, quer pregar pouquinho, mas Deus vai falando. Jesus da glória, Pai amado. Amém, igreja. Olha, então em nome do Senhor Jesus. Olha, 3 tópicos, igreja. Vou voltar a fazer o que agradava ao Senhor. Diga isso. Ao Senhor. Então, partindo desse princípio, você já sabe o que é. E você já sabe o que é. Segundo, não cometerei os mesmos erros. Amém. E olha, toma posse disso, ó. Ao meu Deus pertence a vitória. Aleluia. Ao nosso Deus pertence a vitória. Irmãos, como é que a gente ganha? Deus vai na frente, abrindo caminhos.
é com muito louvor, é adorando, é nunca deixando de adorar a Deus. Ó, adoração nos teus lábios, adoração, cânticos, louvores nos teus lábios, e este é o segredo da vitória, em nome de Jesus. Amém, Pai? Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra nesta noite. Senhor, o Senhor nos tem chamado, e o Senhor nos quer, é do teu desejo. Nós temos armas para isso, o teu Espírito Santo, a palavra. Nós temos armas, Senhor Jesus, para sermos cada dia melhores em tua presença. Sermos melhores homens, Senhor Jesus, filhos teus, que cada dia mais tem a tua aparência. A aparência do Cristo, a aparência do Deus vivo, a aparência do doce Espírito Santo de Deus. Querido Deus, nesta noite, Pai, nós aprendemos, Pai, palavras do Senhor através do rei Josafá, e que o teu Espírito Santo continue a ministrar em cada coração mais e mais da tua palavra, mais da verdade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É o nosso desejo, Senhor, cada dia mais agradar a ti, agradar a teu coração. É o nosso desejo cada vez mais, Senhor, não cometer os mesmos erros que cometemos, Pai. Pai, nós aprendemos, Senhor Jesus, nosso Cristo, Filho de Deus, nunca errou. Ele é perfeito, Senhor Jesus, e sabemos, Pai, que como estando agora revestidos do Cristo, Filho de Deus, podemos também ser perfeitos em Ti, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu profetizo, Pai, que dos meus lábios, dos lábios desta igreja, de cada filho teu que está aqui, Senhor, nunca, Pai, eles abandonarão o louvor. Nós vamos para a guerra cantando louvores a ti. Nós estamos guerreando e estamos cantando louvores a ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, isto estará continuamente em nossos lábios, em nossa casa e em nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Vem aqui, Carlinhos, Cristina, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite, ministério de louvor, venham aqui também em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aos irmãos que participaram do culto conosco nesta noite, compartilhe desta palavra em nome de Jesus, abençoe outras vidas, tá bom? Nós vamos celebrar a Santa Ceia, e a todos os irmãos que estiveram conosco neste tempo, querido, novamente, compartilhe este culto, e em nome de Jesus, uma semana abençoada para a sua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém?